Em meio ao deserto da história humana, Deus sempre levantou homens e mulheres para mostrar que nenhuma dor é em vão. Hoje, eu quero te contar uma dessas histórias. Uma história que fala de sonhos, de traição, de fé e de perdão. A história de um homem que foi rejeitado pelos próprios irmãos, mas que nunca deixou de confiar nas promessas do Senhor. Essa é a história de José, o sonhador. José era um jovem de coração puro, o filho amado de Jacó. Desde cedo, a mão de Deus estava sobre ele. Seu pai o amava de um modo especial e, para demonstrar isso, lhe deu uma túnica colorida, símbolo de amor, mas também motivo de inveja. Os irmãos de José não suportavam ver como o pai o tratava, e o coração deles foi se enchendo de ciúme, rancor e ódio. Mas José não entendia isso. Ele era apenas um jovem cheio de fé. E certa noite, Deus começou a falar com ele através de sonhos. José sonhou que feixes de trigo se curvavam diante do seu feixe. E em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas também se inclinavam diante dele. Esses sonhos vinham de Deus. Mas para seus irmãos, foram um estupim da inveja. Eles disseram: "Será que você pensa que vai reinar sobre nós?" José não sabia, mas aqueles sonhos eram o começo de uma grande promessa. E o caminho até ela seria longo e doloroso. Certo dia, Jacó pediu que José fosse ao campo procurar seus irmãos, que estavam cuidando dos rebanhos. Quando eles o viram de longe, disseram entre si: "Lá vem o sonhador. Vamos nos livrar dele." Então o jogaram em uma cova profunda e vazia. O jovem, assustado, clamava por ajuda. Mas seus irmãos se sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido. Logo depois, passaram mercadores ismaelitas a caminho do Egito. E os irmãos decidiram vender José como escravo, vendido por 20 moedas de prata. Longe da família, sem entender o motivo de tanta injustiça, José foi levado para uma terra estranha. Mas mesmo no meio da dor, Deus estava com ele. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. E mesmo como escravo, José permaneceu fiel e dedicado. Tudo o que ele tocava prosperava. Potifar logo percebeu que havia algo diferente naquele jovem, e o colocou como responsável por toda a sua casa. Mas a mulher de Potifar se encantou por José e tentou seduzi-lo. José, temendo a Deus, resistiu e fugiu. Por causa disso, foi acusado injustamente e acabou sendo lançado na prisão. Mais uma vez, José desceu ao vale. De filho amado, a escravo. De escravo, a prisioneiro. Mas, mesmo ali, na escuridão da cela, Deus não o abandonou. A Bíblia diz que o Senhor era com José. E até o carcereiro passou a confiar nele. Na prisão, José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos, e José, com sabedoria divina, os interpretou. As coisas aconteceram exatamente como ele disse. O padeiro foi condenado, e o copeiro foi restaurado ao seu cargo. Antes de sair, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele. Mas o tempo passou, e ele foi esquecido. 2 longos anos se passaram. 2 anos de silêncio, solidão e espera. Mas José não perdeu a fé. Porque quando Deus faz uma promessa, ele nunca esquece. Certa noite, o faraó teve um sonho estranho. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. E 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas secas. Ninguém conseguia interpretar o sonho, até que o copeiro se lembrou de José. E assim, José foi chamado da prisão para estar diante do rei. O faraó perguntou: "És capaz de interpretar sonhos?" José respondeu: "Não eu, mas Deus dará ao faraó a resposta que ele deseja." Com sabedoria vinda do alto, José explicou o sonho. Haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O faraó, impressionado, disse: "Não há ninguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus." E naquele dia, José foi colocado como governador de todo o Egito. De escravo, a governador. De prisioneiro, a líder de uma nação.
O sonho de Deus começava a se cumprir. Os anos passaram, e a fome chegou à terra de Canaã. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar alimento. E lá estavam eles, ajoelhados diante de José, sem saber quem ele era. O mesmo sonho se tornava realidade. José, emocionado, os reconheceu, mas em vez de se vingar, ele chorou. Quando finalmente se revelou, disse aos irmãos: Eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Mas não fiquem tristes, porque Deus me enviou à frente de vocês para salvar vidas. E então, ele pronunciou uma das frases mais poderosas das Escrituras: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. José os abraçou, perdoou, e a família foi restaurada. A história de José nos ensina que tudo tem um propósito no tempo de Deus. Mesmo quando parece que tudo deu errado, Deus está preparando algo maior. As humilhações, as perdas, as esperas. Tudo isso é parte do processo que forma o caráter e a fé. Se José não tivesse sido traído, ele nunca teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido preso, nunca teria sido lembrado pelo faraó. Deus usa até as dores para cumprir os seus planos. Por isso, quando tudo parecer escuro, lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Se a história de José tocou o seu coração hoje, guarde essa verdade. Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que levantou José no Egito pode transformar a sua dor em vitória e o seu deserto em um caminho de promessa. Continue crendo, porque no tempo certo, Deus vai te tirar do fundo do poço e te colocar no lugar da honra. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa se lembrar que Deus ainda cumpre promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a história de José te inspire a nunca desistir da fé. Amém.